Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre fábulas. Objetivos: fazer a leitura e interpretação de fábulas, compreender as características das fábulas, estabelecer relações metafóricas com as morais das fábulas. Conosco aqui no estúdio, além da nossa brilhante equipe, a nossa intérprete Jéssica. Tudo bem aí, Jéssica? Beleza, bora conhecer uma fábula então. A fábula A Raposa e as Uvas, começa da seguinte maneira, te convido para a leitura. De repente, a raposa, esfomeada e gulosa, fome de 4 dias e gula de todos os tempos, saiu do areal do deserto e caiu na sombra deliciosa do parreiral que descia por um precipício a perder de vista. Olhou e viu, além de tudo, a altura de um salto, cachos de uva maravilhosos, uvas grandes, tentadoras. Armou o salto, retesou o corpo, saltou o focinho, passou a um palmo das uvas. Caiu, tentou de novo, não conseguiu. Descansou, encolheu mais o corpo, deu tudo o que tinha, não conseguiu nem roçar as uvas gordas e redondas. Desistiu, dizendo entre os dentes com raiva: "Ah, também não tem importância, estão muito verdes." E foi descendo com cuidado quando viu à sua frente uma pedra enorme. Com esforço, empurrou a pedra até o local em que estavam os cachos de uva. Trepou na pedra, perigosamente. Depois o terreno era irregular e havia o risco de despencar. Esticou a pata e conseguiu. Com avidez, colocou na boca quase todo o cacho inteiro, e cuspiu. Realmente as uvas estavam verdes. Moral: a frustração é uma forma de julgamento como qualquer outra. Milor Fernandes, Fábulas Fabulosas, Rio de Janeiro. Atividade 1, temos a seguinte proposta na letra A. Você notou que as fábulas do Milor são construídas em sua maioria primordialmente no contexto das críticas. Qual é o objetivo deste humor? Na letra B, o que as fábulas do Milor não revelam? E letra C, ache um amigo, converse com amigos sobre a moral que o autor coloca ao final da fábula e depois escrevam juntos pelo menos 4 linhas explicitando a opinião de vocês sobre a moral da história. Combinado? Faz aí que eu te aguardo aqui.
voltei. Estamos analisando uma fábula. Como você bem percebe, né? A fábula Raposa e as Uvas conta a história, então, de quem? De uma raposa que não conseguia pegar as uvas. Até que ela tem a brilhante ideia de subir numa pedra, né? E, mesmo se arriscando, consegue pegar. O que é interessante a gente notar? Que ao provar as uvas, o que ela diz? Cuspiu. Realmente as uvas estavam muito verdes. E qual é a moral aqui colocada? A frustração é uma forma de julgamento como qualquer outra. Você notou que as fábulas de Milor são construídas em sua maioria primordialmente no contexto das críticas? Qual é o objetivo desse humor? É a crítica mesmo, né, pessoal? A denúncia. E o que as fábulas do Milor não revelam? O que você percebeu, então, que elas realmente não revelam? A atitude ingênua ou desastrada do homem por meio das ações das personagens. Mas atitude sem um pingo de humanidade. O que nos leva a um humor diferente, que não busca o riso, né? É só um humor, não é uma gargalhada, né? Você acha só engraçado. E na letra C, ao conversar com um amigo sobre a moral, que o autor coloca na fábula, o que você escreveu em 4 linhas, colocando opinião? Sabemos que é o quê? Uma opinião pessoal, né? A dupla conversou, mas especificamente, a frustração é uma forma de julgamento como qualquer outra? O que vocês depreenderam disso? O que vocês perceberam, inferiram acerca disso? Argumentaram e colocaram a posição em 4 linhas, ok? Seguimos falando então que depreende-se da leitura da fábula a seguinte moral. Os artifícios dos maus não escapam à perpécia dos mais sensatos. Muitas vezes o esforço vence o talento natural quando este se torna indiferença. Quem concebe armadilha para os outros se torna o causador de seus próprios males. Muitos se recusam a ouvir os bons conselhos que lhes são dados, azar o deles. E aqueles que têm uma natureza má prejudica até mesmo quem os ajuda. A atividade 2 pressupõe então o quê? Uma conversa com o colega e a partir disso escrevam 4 linhas explicitando a opinião de vocês sobre a moral da história no final, ok? Faz aí, eu te aguardo aqui.
voltei a gabaritar contigo a questão. Então, o que a gente percebe aqui? Que após discutir com o colega, né, e chegar numa conclusão, você escreve sobre a opinião de vocês sobre a moral, né? Então, a moral aqui, ó. O que você tem de opinião sobre isso? Você concorda com essa moral? O que vocês acharam? Feito isso, seguimos então com as características das fábulas. E vamos ver aqui atentamente quais são. A narrativa alegórica, em prosa ou verso, o comportamento antropomórfico de forma semelhante ao homem, dos animais, a apresentação dos aspectos como virtudes, qualidades e defeitos do caráter do homem através desses comportamentos dos animais. Também notamos uma temática bastante variada, como por exemplo, a vitória da inteligência sobre a força, a derrota dos orgulhosos, dentre outras. Você já ouviu falar de autores clássicos? Claro que já. Então, eu te apresento alguns autores clássicos de fábulas. Então, eu tenho autores clássicos como Êxopo, com mais de 400 fábulas do século VI a.C., então, na Grécia. Fedro, do século I, em Roma, que recria Êxopo. Jean de La Fontaine, no século XVII, na França, com 12 livros. E pertence ao gênero oral as fábulas de Êxopo. Então, são repletas de mensagens, apresentam contraposição entre mais fracos e mais fortes, nas quais, na maioria das vezes, os mais fracos vencem os mais fortes, utilizando a astúcia. Quem foi Êxopo? Êxopo era um escravo de rara inteligência que servia à casa de um conhecido chefe militar da antiga Grécia. Seu patrão conversava com outro companheiro sobre os males e as virtudes do mundo. Êxopo foi chamado a dar sua opinião. Tenho a mais absoluta certeza de que a maior virtude da terra está à venda no mercado. Como? Perguntou o amo surpreso. Tem certeza do que estás falando? Como podes afirmar tal coisa? Não só afirmo, como, se meu amo permitir, irei até lá e trarei a maior virtude da terra. Com a devida autorização do amo, saiu Êxopo e dali a alguns minutos voltou carregando um pequeno embrulho. Ao abrir o pacote, o velho chefe encontrou vários pedaços de língua e, enfurecido, deu ao escravo uma chance para se explicar. Meu amo, não vos enganei, retrucou Êxopo. A língua é realmente a maior das virtudes. Com ela podemos consolar, ensinar, esclarecer, aliviar e conduzir. Pela língua, os ensinos dos filósofos são divulgados, os conceitos religiosos são espalhados, as obras dos poetas se tornam conhecidas de todo. Acaso podeis negar essas verdades, meu amo? Boa, meu caro, retrucou o amo. Já que és desembaraçado, que tal trazer-me agora o pior vício do mundo? Dali a minutos, voltava com outro pacote, semelhante ao primeiro. Ao abri-lo, o amo encontrou novamente pedaços de língua. Desapontado, interrogou o escravo e obteve dele surpreendente resposta. Por que vos admirais de minha escolha? Do mesmo modo que a língua bem utilizada se converte numa sublime virtude, quando relegada a planos inferiores, se transforma no pior dos vícios. Através dela tecem-se intrigas e as vivências verbais. Através dela, as verdades mais santas, por ela mesma ensinadas, podem ser corrompidas e apresentadas como anedotas vulgares e sem sentido. Através da língua, estabelecem-se as discussões infrutíferas, os desentendimentos prolongados e as confusões populares que levam ao desequilíbrio social. Acaso podeis refutar o que digo? Indagou Êxopo. Impressionado com a inteligência invulgar do serviçal, o senhor calou-se. Comovido e, no mesmo instante, reconhecendo o disparate que era ter um homem tão sábio como escravo, deu-lhe a liberdade. Êxopo aceitou a libertação e tornou-se mais tarde um contador de fábulas, muito conhecido da antiguidade,
cujas histórias até hoje se espalham por todo o mundo. De autor desconhecido. Chegamos aqui às características gerais das fábulas, né? Você já conheceu outras fábulas e a história de Êxopo. Então agora vamos ver que existem várias versões de uma mesma história, as fábulas. As personagens das fábulas são determinadas como personagens tipo, representam um comportamento, um conjunto de pessoas e não uma forma individualizada. Alguns exemplos são, por exemplo, a cigarra, que representa a responsabilidade, e a formiga. Na fábula, a cigarra e a formiga. A apresentação de uma lição de moral no fim da história. Então, a fábula faz o quê? Uma metáfora para comportamentos humanos e tem função didática. Na atividade 3, o que eu preparei para você é, de acordo com o texto, quando a língua é mal utilizada, ocorrem com intrigas e violências verbais. Nessa história, a libertação do escravo se deve a que característica de Êxopo? Você consegue ver? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, estamos conversando sobre a atividade 3. De acordo com o texto, quando a língua é mal utilizada, o que ocorre com intrigas e violências verbais? Nessa história, a libertação de escravos se deve a que característica do êxodo? Então, veja bem, através da língua, o texto diz que estabelece-se as discussões infrutíferas, os desentendimentos prolongados e as confusões populares que levam ao desequilíbrio social. Nessa história, a libertação do escravo se deve ao fato de que Êxopo era um homem tão sábio, né? E ele demonstrou isso claramente. O que aprendemos? Lemos e interpretamos 2 fábulas, reconhecendo suas características e debatendo sobre a moral da história. Aprendemos um pouco sobre a obra de Êxopo. Neste vídeo falamos sobre fábulas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.